E aí, corujas? Tudo beleza? Aqui é o Israel e hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, olha, dá o que falar, gera polêmica e muito, mas muito medo em um monte de gente: o inferno. A gente cresce ouvindo histórias de um lugar cheio de fogo, demônios com tridentes e sofrimento eterno, né? Mas será que é isso mesmo que a Bíblia diz? Será que a imagem que a gente tem na cabeça, que aparece em filme, em desenho, em tudo quanto é lugar, corresponde à realidade teológica? Pois é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Hoje você vai descobrir 5 fatos sobre o inferno que poucos cristãos sabem. E eu já te adianto, muita coisa que você provavelmente acredita como verdade absoluta pode ser, na verdade, uma grande mistura de tradições, traduções e até mesmo influências de outras culturas que não tem nada a ver com o texto original. A ideia aqui não é chocar por chocar, mas sim trazer informação, abrir a mente e te fazer pensar. Então, se você tem a mente aberta e gosta de questionar, já senta o dedo no like, porque o vídeo de hoje está imperdível. A gente vai desconstruir algumas ideias e reconstruir o conhecimento com base em estudos e fatos. Prepare-se para se surpreender, porque a viagem que a gente vai fazer hoje vai te levar para muito além do fogo e enxofre. Bora lá? Para começar, vamos direto para uma bomba. A palavra inferno, do jeito que a gente imagina, quase não aparece na Bíblia. Chocado? Pois é, muita gente acha que as Escrituras são um manual de como evitar o inferno, com páginas e páginas descrevendo o lugar. Mas a realidade é bem diferente. Se você pegar os textos originais, em hebraico e grego, a palavra que a gente traduz como inferno aparece um número surpreendentemente baixo de vezes. É sério, pode pesquisar. É muito mais provável que você encontre passagens falando sobre amor, perdão e comunidade do que sobre um lugar de tormento eterno. Essa ideia do inferno como um tema central do cristianismo é muito mais recente do que a gente pensa. Ela foi ganhando força ao longo dos séculos, principalmente na Idade Média, por uma série de motivos políticos e de controle social. O medo sempre foi uma ferramenta poderosa, né? E convenhamos, a imagem de um lugar de sofrimento sem fim é uma ferramenta e tanto. Então, a cultura pop, os filmes, os livros e até mesmo muitas pregações amplificaram essa imagem, transformando o inferno num protagonista que ele nunca foi nos textos sagrados originais. O ponto é que diferentes traduções da Bíblia usam palavras diferentes e isso gera uma confusão gigantesca. Dependendo da versão que você lê, a interpretação pode mudar completamente. Uma palavra que no original significava sepultura ou mundo dos mortos de repente vira um lugar de fogo e castigo. Isso não é uma questão de fé, é uma questão de filologia, de estudo da linguagem. E entender isso é o primeiro passo para a gente desvendar o que realmente está por trás desse conceito tão assustador. E aí vem o segundo fato, que complementa o primeiro e deixa tudo ainda mais interessante. Não é só que a palavra inferno aparece pouco, mas na verdade, não existe uma palavra para inferno. Existem várias. E cada uma delas tem um significado completamente diferente. É como se a gente pegasse as palavras casa, mansão, barraco e apartamento e traduzisse tudo simplesmente como moradia. Perde-se um monte de informação no caminho. Concorda? Com o inferno, aconteceu exatamente isso. A gente pegou 4 conceitos distintos e enfiou tudo dentro da mesma caixinha. Vamos aos nomes. No Antigo Testamento, a palavra hebraica é Sheol. E o que significa Sheol? Basicamente, a sepultura ou o lugar dos mortos. Era para onde todo mundo ia depois de morrer, bons e maus. Não era um lugar de punição, mas sim um lugar de silêncio, de sombra, uma existência diminuída. Pensa numa sala de espera cinzenta e sem graça. Isso era o Sheol. Não tinha fogo, não tinha diabo com garfo, nada disso. Era o destino comum de toda a humanidade. Um conceito bem diferente do nosso inferno, né? Já no Novo Testamento, escrito em grego, a gente tem 3 palavras.
A primeira é Hades, que é basicamente o equivalente grego do Sheol. Os gregos já tinham o conceito de Hades na sua mitologia, e os escritores bíblicos usaram essa palavra. Depois temos o Tártaro, que aparece uma única vez e se refere a um lugar de aprisionamento para anjos caídos, não para seres humanos. E, finalmente, a mais famosa, Dina. Dina era um vale real, fora de Jerusalém, onde se queimava lixo e, em tempos antigos, até se faziam sacrifícios de crianças. Era um lugar amaldiçoado, sujo, com fogo constante. Jesus usou a imagem da Dina como uma metáfora poderosa para a destruição e o julgamento que viriam sobre aqueles que rejeitassem a Deus. Percebe a diferença? Uma coisa é um lixão em chamas, outra é um reino subterrâneo de tortura eterna. Agora que a gente já sabe que a Bíblia não fala tanto assim de inferno e que usa palavras diferentes para conceitos diferentes, a pergunta é: de onde veio essa imagem que a gente tem hoje? O fogo eterno, os rios de lava, os demônios torturadores. Se não está na Bíblia, de onde saiu? E a resposta, meus amigos, está na mistura cultural. A nossa concepção moderna de inferno é um verdadeiro Frankenstein teológico, montado com peças da mitologia grega, romana e de outras culturas antigas. É tipo pegar a receita de bolo da sua avó e misturar com sushi e feijoada. Pensa comigo, a mitologia greco-romana já tinha um submundo super bem detalhado. Eles tinham o Hades, governado pelo deus de mesmo nome. Dentro do Hades, existiam diferentes bairros. Um deles era o Tártaro, um poço de escuridão e sofrimento reservado para os piores inimigos dos deuses, como os titãs. Soou familiar? Pois é. A ideia de um lugar específico de punição para os maus já existia muito antes do cristianismo se popularizar no Império Romano. Os primeiros cristãos viviam imersos nessa cultura e, naturalmente, essas ideias começaram a se misturar. O grande culpado por popularizar essa imagem foi o poeta italiano Dante Alighieri, com sua obra A Divina Comédia. O Inferno de Dante é uma descrição literária fantástica, super detalhada, com 9 círculos de sofrimento, cada um para um tipo de pecado. O problema é que a obra de Dante é ficção, uma poesia épica, não é um tratado teológico nem um livro da Bíblia. Só que a descrição dele era tão poderosa, tão visual, que ela basicamente se fundiu com a crença popular. As pessoas começaram a imaginar o inferno exatamente como Dante descreveu, e os artistas começaram a pintar o inferno assim. A ficção virou verdade na cabeça de muita gente. Beleza, então a gente viu que a imagem do inferno foi, digamos, turbinada ao longo do tempo. E isso nos leva ao quarto fato, que pode ser chocante para alguns. Nem todos os cristãos acreditam no inferno como um lugar de punição consciente e eterna. É isso mesmo que você ouviu. Dentro do próprio cristianismo, existe um debate gigantesco e super antigo sobre o que acontece com as pessoas que não são salvas. A ideia de que todo mundo que não é cristão vai queimar para sempre não é uma unanimidade, longe disso. Existem pelo menos outras 2 visões muito fortes. A primeira é chamada de aniquilacionismo ou imortalidade condicional. Essa visão defende que os seres humanos não são naturalmente imortais. A vida eterna é um dom de Deus, dado aos salvos. E os ímpios? Bom, eles simplesmente deixam de existir. Eles são aniquilados. O castigo final não é o tormento eterno, mas a destruição completa, a perda da existência. Para quem defende essa ideia, a imagem do fogo na Bíblia é uma metáfora para essa destruição total, assim como o fogo consome completamente aquilo que é jogado nele. Faz sentido, né? A segunda visão, ainda mais polêmica para alguns, é o universalismo. Os universalistas acreditam que, no final das contas, o amor e a misericórdia de Deus são tão grandes que, de alguma forma, todos serão salvos. Ninguém vai ficar no inferno para sempre. Eles argumentam que um Deus de amor infinito
não poderia condenar suas criaturas a um sofrimento sem fim. Para eles, o inferno ou o julgamento pode ser um processo de purificação, um purgatório, depois do qual a pessoa finalmente se reconcilia com Deus. É uma visão mais otimista, que enfatiza a redenção sobre a punição. E grandes teólogos da história da Igreja defenderam essa ideia. E chegamos ao nosso quinto e último fato, que talvez seja o mais profundo e filosófico de todos. E se o inferno não for um lugar geográfico? E se não for um endereço no submundo com CEP e tudo? Muitos teólogos modernos e até mesmo antigos, como o Papa João Paulo II, sugeriram que o inferno não deve ser entendido como um lugar físico, mas sim como um estado de ser, um estado de autoexclusão e separação definitiva de Deus, que é a fonte de toda a vida, alegria e amor. É uma ideia que muda completamente a perspectiva. Pensa assim: Deus é amor, luz, comunhão. Ele não força ninguém a ficar com ele. O ser humano tem livre-arbítrio. O inferno, nessa visão, seria o resultado final da escolha de uma pessoa que, durante toda a sua vida, disse não a Deus, não ao amor, não ao bem. É a pessoa se fechando em seu próprio egoísmo de forma tão completa e definitiva que ela se torna incapaz de receber o amor de Deus. O fogo do inferno não seria um fogo literal enviado por Deus para punir, mas a dor e o sofrimento de estar na presença do amor absoluto e não poder recebê-lo. É a dor da ausência, do vazio. É uma perspectiva muito poderosa, porque tira a imagem de um Deus sádico e vingativo que se alegra em torturar pessoas, e coloca a responsabilidade no indivíduo. O inferno não é algo que Deus faz com você, mas algo que você escolhe para si mesmo, ao rejeitar a fonte da vida. É o estado de isolamento total. Imagine a dor de estar completamente só, consumido pelo próprio orgulho e amargura, para sempre. Para muitos teólogos, esse sofrimento existencial é muito mais terrível do que qualquer tortura física que a gente possa imaginar. É a perda do propósito final da existência humana, a comunhão com Deus. Ufa! Quanta informação, hein? Passamos pela etimologia das palavras, pelas influências culturais, pelas diferentes visões dentro do cristianismo e até por interpretações mais filosóficas. O objetivo aqui, como eu disse no começo, não era te dar uma resposta definitiva e dizer, é isso e pronto. A ideia era te dar ferramentas, te mostrar que um assunto que parece tão simples e fechado, na verdade, é um universo de debates, estudos e interpretações diferentes. O inferno que mora no imaginário popular é muito mais uma construção cultural do que um fato bíblico direto. Espero que esse vídeo tenha servido para abrir sua mente e te incentivar a pesquisar mais, a questionar e a formar sua própria opinião com base em informação de qualidade. Independentemente do que você acredita, entender a origem das ideias é fundamental para ter uma fé mais madura e consciente, menos baseada no medo e mais no conhecimento e no amor. O conhecimento liberta, e isso vale para a teologia também. Não tenha medo de fazer perguntas difíceis. E agora eu quero saber de você. E aí, qual desses fatos mais te surpreendeu? Você já conhecia alguma dessas interpretações? A sua visão sobre o inferno mudou depois desse vídeo? Deixa aqui embaixo nos comentários, eu quero muito ler e trocar uma ideia com vocês. E claro, se você gostou desse mergulho profundo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com aquele amigo que também adora uma boa curiosidade teológica. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e fiquem com Deus.